vocês lembrarem bem, escrever aqui, vou apagar isso aqui, já está resolvido, só rapidinho aqui para a gente terminar. Se vocês lembrarem bem, quando a gente expandiu o nosso campo vetorial, ele tinha essa estrutura, blá, 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 blá. O último termo dele era o θ2, θ barrado ao quadrado, d. E vamos só lembrar do que, botar aqui, fazer uma coisinha só. O termo de gauge que está aqui, ó, θ, sigma, θ barrado, ami, mais os termos entre θ2, θ barrado ao quadrado. Então, se esse campo aqui é um campo de Maxwell, ele tem dimensão de massa. Massa menos meio, massa menos meio, como a gente já sabe. Então aqui dá massa menos 1. Então o nosso supercampo escalar real, que é o supercampo de gauge, ele é adimensional. Ele não tem dimensão. Agora, esse termo aqui é massa menos 1. Massa menos 1. Então isso aqui dá massa menos 2. Então esse campo aqui tem dimensão de massa ao quadrado. Um campo escalar com dimensão de massa ao quadrado é um campo que tem natureza não física. O que a gente espera de um campo escalar é que ele tenha dimensão canônica de massa. E de fato, se eu for escrever um termo cinético, ele só vai aparecer d ao quadrado. É que nem o campo F, campo auxiliar do supercampo φ. Então, a gente está observando é que o campo vetorial, quer dizer, vou até escrever o resto da expansão que a gente tinha feito, esses termos todos aqui, a expansão completa do meu supercampo vetorial, ela vinha aqui, aqueles campos que a gente já tinha falado na outra aula, que eram os campos compensadores, e aqui aparecia o θ2, θ barrado, lambda barrado, que é um férmio, θ barrado ao quadrado, θ lambda, que é a componente left, a componente right, o que vai formar o fotino para nós, a componente left e a componente right do fotino, férmio de Majorana, e o termo θ2, θ barrado ao quadrado d. Então, esse termo aqui, massa a menos 1, massa a menos 3 meios. Então, isso aqui dá massa a 3 meios. Então, lambda está com a dimensão boa, massa a 3 meios, que é a dimensão típica de um campo de Dirac ou de Majorana. E θ2, dimensão de massa ao quadrado. Então, esse termo aí é o termo, tem um campo auxiliar dentro desse supercampo V. E a gente vai entender que, mesmo que a gente abra mão desses supercampos aqui, esse termo aqui vai introduzir um autoacoplamento da matéria, como nós vamos ver. Então, não precisa ficar desanimado que quando o Solange e o Stracidi escreveram isso, né, o Stracidi me contou que quando eles introduziram o formalismo do supercampo, né, eles ficaram muito tristes no início, assim, né, mas não vamos ter autoacoplamento da matéria, como é que nós vamos ter acoplamentos de Yukawa? Num primeiro momento, mas aí o John Stracidi, que era quem fazia os cálculos, ele falou que ele levou os calculinhos para casa de noite, e aí trabalhou, viu que isso aqui era realmente impossível, mas aí trabalhou a ação e viu que esse campo escalar fazia um papelzinho bom. Ele vai introduzir o autoacoplamento da matéria, que esses termos aqui não podem fazer por causa da simetria de Gauge, que é a simetria de Gauge que proíbe esses termos aqui. Vocês poderiam dizer, mas poxa, eu poderia manter esse e não colocar os termos de massa. Mas aí a gente teria matéria carregada sem massa, o que é muito estranho. A gente sempre espera que os campos carregados tenham massa, o que aparece na natureza. Então, e também a gente sabe que uma eletrodinâmica com partículas carregadas de massa nula tem algumas inconsistências. Então a gente dá preferência ao termo de massa. Eu quero que a matéria carregada seja massiva. Isso é importante. Eu abro mão desses autoacoplamentos. Mas eu deixo mas eu vou ter acoplamentos de Gauge. E a questão que poderia aparecer, antes de você fazer o cálculo, você poderia pensar, poxa, de repente a supersimetria proíbe autoacoplamento da matéria carregada, e ela só quer, numa simetria de Gauge, a matéria carregada só pode interagir com o campo de Gauge. Seria um limitante da supersimetria. Então a supersimetria é tal que a matéria carregada só interage com o campo de Gauge, não auto-interage entre si. Mas a gente vai ver que, na verdade, esse campo dele vai eliminar esse risco para nós. Na próxima aula a gente vê. Então, só para ir concluindo aqui, a gente então vai abrir mão dos termos de auto-interação explícitos da matéria
E vamos nos concentrar apenas na matéria carregada, Fiel e Ferrite, e no setor de gate, que é o supercampo verde. Mas, vou guardar isso aqui. O problema agora está aqui, ó. Se eu pegar o termo cinético, e botar aqui left e barrado, aí aqui eu tenho filé. Se eu fizer a transformação de gate que nós propusemos ali... Professor, Oi? os primeiros campos da expansão do V você ignora? Os primeiros campos do... Da expansão do V. V, O que tem? você ignora? Não. É que eu não estou escrevendo que não me interessa para essa discussão. Pessoal, não, mas eu, na verdade, eu não tinha visto. Essa parte aqui, né? Ela tinha essa estrutura. É um supercons, é um campo C, que eu chamo de um campo C escalar real. Aí tinha aquele termo que era o teta si, teta barrado, psi barrado, teta 2, o campo escalar M real, e teta complexo pode ser, e aqui o teta restar. Então a parte inicial é essa aqui, e depois ele continua para cá. O que nós tínhamos discutido na aula passada, não sei se você estava ou se você lembra, é que esses campos aqui vão ter o caráter de campos compensadores. Então eu posso eliminar todos esses campos aqui por uma transformação de gauge e dizer que eu posso trabalhar com o V do chamado gauge de Vesulino, onde o meu campo V começa, aí sim ele começa por aqui, ele só tem essas três componentes. Mas isso já pressupõe que eu estou quebrando manifestamente a supersimetria. Então eu posso fazer meus cálculos todos trabalhando assim, é como se eu fosse um gauge unitário, mas em princípio tem tudo aqui, certo? Depois nós vamos voltar para essa questão. Então beleza, em princípio nosso campo é completo, deixa eu apagar isso aqui. Agora olhando para as transformações de gauge aqui, então nós vamos ter aqui o seguinte, que vai aparecer aquela fase, menos I, G, Q1, lambda barrado, Fiel barrado. E aqui vai aparecer exponencial de I, G, Q1, lambda, Fiel. Então, eu tenho os termos de massa invariantes de gauge, mas os meus termos cinéticos, ó, isso aqui não cancela isso. Porque um é lambda, o outro é lambda barrado. E lambda não pode ser real, porque o supercampo que é real é necessariamente constante. Então não pode. Então eu tenho que conviver. Então eu não estou conseguindo ter simetria de gauge aqui. Mas a proposta foi a seguinte. A gente já viu que o V, a transformação que o gauge, que o supercampo V pode absorver para ser um campo de gauge é essa aqui. I, lambda barrado menos lambda. Então imagina que eu fizesse a seguinte coisa. Phi left barrado. Phi left. E colocasse aqui exponencial de I, G, Q1, V. Suponho que eu propusesse esse lagrangiano cinético. Claro, o primeiro, aqui é o supercampo V. O primeiro termo da expansão é o termo cinético. Então eu garanto que esse termo aqui me dá as propagações que eu quero, é o termo livre. Vai me dar a propagação do Klein-Gordon, vai me dar a propagação da parte left e vai me dar aquele termo auxiliar F star F. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque se eu coloco isso aqui, a transformada de gauge disso aqui vai aparecer aqui, quer dizer, quando eu fizer a transformação de gauge, tudo linha, eu vou ter então, olha só, para isso aqui ser invariante de gauge, eu poderia ter o seguinte, eu pegaria, eu boto esse IG, essa exponencial de I, G, Q1, aí teria aqui V' mais lambda, menos lambda barrado. É isso aqui. Então eu poderia fazer o seguinte, eu vou botar esse sinal, vamos fazer botar esse, faz aqui, pode ser I ou menos I, tanto faz. Eu poderia fazer o seguinte, vou manter isso aqui, I, velhinha, tá certo. Bom, vou fazer o seguinte, esquece esse cara aqui, tá assim, G, eu vou ser o seguinte, seria isso aqui, exponencial de G, Q1, aí teria velhinha
menos I lambda barrado mais I lambda. Teria isso aqui. Então eu posso ter isso aqui. Não faz aqui botar um I ou menos, aqui botar um mais ou menos, não vai ter problema nenhum. Quando eu defino que a transformada de gauge no meu campo vetorial é a Mi mais dmial, nada me impede de botar a Mi dentro do dmial. Porque é importante que a transformação de gauge seja o gradiente de um escalar. Então, se nós colocarmos essas transformações de gauge aqui, esse aqui ganha esse fator. Esse aqui ganha essa fase. E esse aqui é o V'. Aí, juntando tudo, quer dizer, eu vou botar essa fase aqui, G, que é 1 V' menos I lambda barrado, mais I lambda, e isso aqui vezes filete barrado, filete. Então, o que a gente observa aqui, ó, isso aqui, se isso aqui for o meu V, ou seja, V' é igual a V mais I lambda barrado menos lambda, eu tenho invariância de gauge. Esse campo aqui absorve essa transformação e faz com que esse termo aqui, com essa transformação aqui, me deixe esse termo invariante de gauge. Então, a saída que a gente tem aqui, para poder fazer, e isso aqui está acoplando o setor de matéria com o setor de gauge. O campo de gauge está aqui, está tudo aqui. O setor de gauge está aqui, aqui está o setor de matéria. Então, isso aqui deve ser a versão supersimétrica do nosso acoplamento mínimo. Então, o que a gente teria aqui, a nossa proposta aqui, então, é fazer θ barrado, e aqui colocar exponencial. Aqui tira esse I. Exponencial de G, que é 1. V. Então, que a gente, agora, isso aqui é gauge invariante, com aquelas transformações de fase que nós atribuímos aos φ e com a transformação de gauge que nós atribuímos ao V. Então, isso aqui é invariante de gauge. E, para esse setor aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Só que a gente vai ter aqui um exponencial de G, que é 2. Então, esse aqui também, quer dizer, esse G, o V, se eu colocar G que é 2, G que é 2, o G que é 2 aqui, a mesma transformação de gauge vale para o V. Então, o que a gente está observando é que nós conseguimos escrever um termo cinético, que é muito particular, é muito diferente de tudo que a gente tem, colocar uma exponencial, né? Que aí tem várias discussões que a gente vai ter na próxima aula. Interação não polinomial, isso mexe com a renormalizabilidade ou não, quer dizer, mas o que a gente está precisando é construir um invariante de gauge. Construir um invariante de gauge, a transformação de gauge desse cara tem que seguir esse padrão, não tem outro modo, e esses caras têm que seguir o padrão da fase. Então, o único jeito de eu compatibilizar essas coisas é porque essa transformação aqui ela é meramente aditiva, a derivada está embutida lá dentro. Então, é colocar essas fases, essas exponenciais, que é claro que o primeiro termo daqui e o primeiro termo daqui, que são a unidade, vai me dar os termos cinéticos que nós precisamos. Mas depois, quando a gente expandir essa interação, em primeira ordem, por exemplo, o primeiro termo lá em cima vai ficar I, G, Q1, V. E aí a gente vai ter filete barrado, filete. Então, esse é o primeiro termo de interação matéria e gauge. Aí a gente pode observar, ó, por exemplo, aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho θ, só pegando um termo particular. Onde é que está o campo de gauge aqui? O campo de gauge aqui está aqui, ó, nesse termo aqui. Onde é que está o campo espinorial, os campos fermiônicos aqui? No filete barrado, ele está aqui. Vai ter, quer dizer, o termo que pode me interessar. Ele vai estar aqui no θ barrado, filete barrado. E aqui eu vou ter, nesse campo aqui, claro, tem vários termos aqui, mas o que eu estou pegando, pensando em particular, é esse termo aqui. Ó. O que esse termo aqui está me dando? Esse termo aqui está me dando, ó, tem θ2, θ barrado ao quadrado. Então, sobrevive a essas integrações.
E me joga fora no final esse resultado, psilef barrado, sigma mi, psilef a mi, que é a interação de gauge do campo de Maxwell. Então a gente está vendo que se eu expandir aquela exponencial em primeira ordem, eu já estou lendo, na hora de projetar nas componentes, a interação mínima, né, do acoplamento do campo de espinorial com o campo vetorial. E daí vai sair, claro, depois a gente vai juntar o psilef no Dirac, vai formar o ferro de Dirac. Mas a gente já está vendo o embrião de uma interação fermiônica de gauge aí. Então, eu vou, quer dizer, nós vamos ir agora e vamos expandir, então, essa exponencial. A gente vai ver na próxima aula que é mais conveniente trabalhar no gauge de Veso-Mino, porque o gauge de Veso-Mino, ele ainda não me fixa, ele me deixa essa transformação de gauge intacta, mas ele elimina as componentes, quer dizer, no gauge de Veso-Mino, o meu supercampo V, aí sim, ele começa aqui, ele é θ, sigma, mi, θ barrado a mi, mais θ2, θ barrado, lambda barrado, mais θ barrado ao quadrado, θ lambda, mais θ2, θ barrado ao quadrado d. E aí, quando eu elevar esse supercampo ao quadrado, o quadrado desse termo vai ficar θ2, θ barrado ao quadrado, a mi, O quadrado desse é zero, o quadrado desse é zero, o quadrado desse é zero. E qualquer termo cruzado é zero. Então, no gauge de Veso-Mino, aquela exponencial, ela não chega nem à terceira ordem. Então, no gauge de Veso-Mino, eu só preciso expandir a exponencial até a segunda ordem. E aí vocês observam que, ó, até a segunda ordem, isso aqui é a mi. Mas aí o psilef barrado o psilef vai produzir um φ estar φ, que é, ó, a interação de gauge escalar. φ estar φ a mi, aquele vértice da eletrodinâmica escalar. Então a gente já está vendo que está saindo daí uma eletrodinâmica escalar, desse setor. Então, o que a gente vai fazer depois, né, vamos trabalhar um pouquinho melhor, a gente vai partir daqui, eu vou voltar um pouquinho esse final de aula, mas lembrando que a interação do setor de gauge com o setor de matéria, numa teoria de gauge abeliana supersimétrica, ela pede que o acoplamento seja um acoplamento exponencial. Professor, Oi. se você fosse fazer a teoria não abeliana... Isso aí vai ter outro probleminha. Mas esse termo já geraria as outras interações? Só que no caso não abeliano a gente vai ter um pouquinho mais de cuidado, porque aí, claro, essa exponencial ela não pode passar por aqui à vontade, porque isso aqui não é escalar, isso aqui vai ser alguma coisa que toma valores na álgebra de Lie. Então esse supercampo vetorial, ele tem um caráter matricial. Então, essa matriz, esse campo não pode ser, mas eu vou botar ele no lugar certo e a gente vai fazer. Mas o mesmo protótipo, isso aí serve para superioridades também. O que está faltando para nós agora é, onde é que está o termo de Maxwell? F mini, tem que sair de alguma coisa do V. Onde é que vai sair o F mini, vamos ver na próxima aula. Esse campo aqui me localiza o aqui. Mas aonde é que vai estar o dmi ani menos dmi ani? Vamos ver isso. Mas hoje a gente fixou, por enquanto, esses acoplamentos de matéria. Então a gente já viu, já está começando a entender da onde é que eu posso construir um modelo abeliano mínimo. Para ter uma simetria de gauge, né, quer dizer, e garantir que eu tenho, por exemplo, um férmio carregado. Pode ser, não precisa ser interação eletromagnética. Isso aí pode vir a ser interação eletromagnética se a mi for o fóton e se o G for igual a E, for a constante de acoplamento eletromagnético. Mas isso aqui é uma teoria de gauge geral, abeliano. Eu preciso ter férmions carregados e preciso ter um campo de gauge minimamente acoplado. Esse é o acoplamento mínimo abeliano. E para formar o férmion carregado, eu preciso introduzir dois supercampos, um quiral e um antiquiral. A gente vai continuar na próxima aula essa discussão. Próxima aula, se vocês quiserem, eu vou marcar o dia da semana que vem para dar essa aula, mais uma, provavelmente vou precisar de mais 2 aulas. Mas aí eu anuncio para esse grupo que está vindo. Oi? Entre o Natal e o Ano Novo. Isso. Mas se não vier, vai estar gravando. O Tchalka não vai viajar para o Peru, não vai. Então o Tchalka fazia a gravação. Mas eu aviso a vocês por e-mail que eu disponibilizei, tá bom?